Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós estamos aqui em Espírito Santo do Pinhal com o Jason, que vai contar um pouquinho pra gente aqui da história dele, da história aqui da vinícola Mirantus, que está se formando, é isso? Exatamente, vinícola Mirantus. A gente está formando ela agora que a gente está trabalhando na questão do nome, todo o logo, o slogan. A gente ainda está trabalhando, ela é muito nova. Eu comecei esse processo em 2020. Essas uvas aqui, essas plantinhas foram plantadas no ano passado, em setembro, dia 26. São só meio hectare que eu tenho, tá dando 2.400 uvas, pés de uva. E esse é um sonho que eu venho construindo, né? Eu com a minha esposa. Já tem uns 5 anos, um pouquinho mais, não, 6 anos na verdade. Foi em 2015, a gente foi para São Bento do Sapucaí, a gente foi conhecer o Entre Vilas. Entre Vilas. Que ele tem uma história muito interessante, do vinhedo dele, tem um restaurante slow food lá e também eles estavam com uma plantação de lúpulo, né? E eu queria conhecer, na verdade eu era cervejeiro, né? Gosto de uma cerveja até hoje, mas a partir desse momento eu acabei voltando mais para a área do vinho, então nasceu aí. E tudo começou porque a gente conheceu o vinho da Guaspari lá. A gente foi, na verdade, a gente não conhecia, a gente foi para conhecer o vinho desse cara, que tinha uma história muito interessante. Chegou lá, o cara não tinha um vinho, ele tava numa época de premiação, e aí ele levou os vinhos dele para premiação, para um evento que estava tendo, e aí ele não tinha nenhum vinho lá, e falou, eu queria, tinha uns vinhos internacionais, falou, eu queria algum nacional então, né, pra gente conhecer. Também a gente também não conhecia muito assim, aí ele me apresentou um vinho, e não sei se foi a Primeira Estrada, se era a Primeira Pedra, e aí quando eu olhei no rótulo lá, tava assim, produzido, engarrafado pela vinícola Guaspari, Espírito Santo do Pinhal. Eu falei, mas Espírito Santo do Pinhal tem vinícola? Não tô sabendo disso, né? Então, assim, foi muito interessante. Falei, não é possível, eu sou de Pinhal e nunca ouvi falar. Conhece. E aí a gente começou a correr atrás, né? O meu sogro também, ele gosta muito de vinho, já toma vinho, já tem, desde moleque ele já toma vinho, né? Nas histórias que ele conta. E aí a gente foi atrás, aí foi para Caldas, aí conheceu, né, da onde que fez esse vinho, quem que fez o vinho, aí conheceu o Murilo também, né, que trouxe para São Paulo essa dupla poda, aí a gente foi entender o que era dupla poda, e aí a gente viu que o Pinhal tinha um potencial muito grande e isso ficou na minha cabeça. E aí eu falei, puta, a gente tem tudo aqui, né, tem altitude, tem amplitude, tem insolação, tem altura, né, altitude. Falei, por que eu não vou plantar também? Né? Por que eu não vou fazer isso já que eu gosto? E era mais assim, de ver a transformação, né? Você plantar uma plantinha, em questão de 2 anos, você ter um vinho que você que plantou, você que mexeu na terra, você que fez todo esse processo. E aquela sementinha na cabeça começou a evoluir. E eu já estava em São Paulo, na verdade eu já estava fora de Pinhal, já tinha uns 19 anos. E meu último trabalho foi no Google, fiquei quase 5 anos lá, eu estava em São Paulo, tinha acabado de casar recentemente, 2018, e aí toda essa minha trajetória, todo final de semana eu estava aqui, né, que a gente já namora assim, né, eu tenho meu relacionamento já tem 15 anos, e essa era a minha vida. Aí eu falei, puta, eu tenho um sonho, né, que é ter esse meu negócio, construir isso, mas eu tô longe da minha família, tô longe da minha casa e eu tenho tudo lá, e por que eu não vou fazer isso? E aí eu fechei as portas para as outras coisas e abri para o meu sonho. E aí tô construindo. E vamos lá, da onde começou a surgir a história aqui de Pinhal ser um ponto para vinícola, né? Porque ser uma terra boa para plantação de uva. Porque meu, a gente não ouve falar. A gente ouvia aqui a região conhecida pelo café, uma das maiores produtoras de café do estado e tal, região ótima para café. E aí agora do nada começa o vinho e várias vinícolas abrindo, né? Você com um projeto enorme aí, tipo, é sensacional toda a ideia. A gente vai contar um pouquinho depois ao longo do vídeo aí um pouquinho da história, a gente já conversou um pouquinho em off. E da onde começou essa história de Pinhal ser produtor de vinho, de plantação de uva?
Então, essa história começou com a Guaspari. Ela abriu as portas para Pinhal, deu visão, colocou Pinhal no mapa, né? Os holofotes começaram a virar para Pinhal, eles construíram um vinhedo e fizeram uma fabricação, uma produção de um vinho que estourou. Eles foram o precursor, né, aqui em Pinhal, eles que deram essa iniciativa e aí ela começou a ganhar terreno, né? Começou a ganhar terreno no Brasil, né? Primeiro aqui na região, aí São Paulo, e o vinho dele começou a ficar muito famoso, e famoso porque ele fez um vinho bom. E nisso foi constatado que a região de Pinhal, né? A terra de Pinhal, mas vamos falar o terroir, né? De Espírito Santo do Pinhal, é uma terra muito boa para uva, principalmente a Syrah, a variedade de Syrah, que é uma francesa também. E então isso partiu da Guaspari e logo em seguida o Terra Nossa, né? Os meninos também que trabalharam, né? Que fizeram o vinho, inclusive da Guaspari, esse que ganhou premiação, o Otávio, o Christian, o Edsandro, o Roberto, o André. Então esse grupo formou também esse Terra Nossa e eles ajudaram a construir o sonho. Inclusive foram com eles que eu tive assessoria e que me impulsionaram. Amadureceu a ideia de realmente ver que era possível isso. Mas o que chama atenção a gente pensar, igual você falou assim, pô, a gente tem terra, a gente tem altitude, a gente tem insolação, mas isso nunca mudou, isso sempre foi assim. Só que do nada alguém acreditou na ideia, começou, testou, trouxe profissionais bons para avaliar, viu que deu certo. E aí você fala, pô, né? E aí por que só ele? Então todo mundo começa a querer abrir essa frente também. E você sempre foi de Pinhal? Sempre fui de Pinhal, nascido, crescido. E aí, como Pinhal é uma cidade muito pequena, né? Então, assim, para a questão de trabalho já é um pouquinho mais complicado. E eu acho que é até interessante também essa questão. Você foi fazer que curso? Você foi estudar onde? Cara, minha vida ela fez totalmente diferente hoje do que eu estou fazendo, do que eu trabalhava, né? Então, minha formação é engenharia ambiental, me pós-graduei em segurança do trabalho, depois eu fiz um MBA em business, em gerenciamento de negócios, e aí já me deu uma visão para um negócio, né? Gerenciamento de uma empresa. É totalmente ao contrário do que eu, né? Disso aqui que eu estou vivendo hoje. Só que isso me deu um suporte, me deu uma bagagem de eu ter o meu negócio. Então eu falo isso por quê? Porque a gente fala, dentro do nosso canal, a gente acaba falando muito de empreendedorismo. Eu também fui empresário durante muitos anos, né? Gestão de várias empresas e dando consultoria. Então eu fico sempre curioso de saber a história de cada empreendimento, porque isso acaba inspirando muitas pessoas, porque às vezes as pessoas falam assim, pô, mas eu não entendo nada, pô, mas eu não conheço. Às vezes o cara tem propriedade, mas o cara acha que é impossível, o cara tá num outro negócio, mas ele acha que porque ele fez uma profissão, ele tem que fazer aquilo, sabe? Ele fecha outras portas, porque ele acha que ele tem que fazer jus àquilo que ele fez na faculdade. E aí você é um exemplo de que não, né? Você pode montar, pô, vocês não conseguem ter ideia, olhando pelo vídeo, mas pessoalmente vocês vão ver o tamanho disso, o projeto como é muito maior, né? Então é possível para mesmo quem não teve essa vivência, mas o cara tem o sonho, cara, quais são os passos que eu preciso para realizar esse sonho, né? Que é o que você executou, fez. Nascido e criado aqui em cidade pequena, então teria tudo para ser vítima, né? Não dá, não tenho oportunidade, não consigo. Vou ser frustrado eternamente porque eu não consigo na minha cidade, eu não tenho potencial porque eu quero fazer. Foi buscar oportunidade fora, foi trabalhar para fora, né? Teve uma visão macro do que é o mundo e o sucesso de qualquer empreendimento vem disso, né? De você ter uma noção maior em outras cidades, né? Outra vivência, para depois você voltar com a cabeça diferente e falar, não, opa, pera aí, a gente tem potencial. E aí você começa a dar valor porque é pequeno. Dá valor para uma pequena propriedade, para uma pequena cidade, para uma população pequena, né? Exatamente. Acho mais ou menos isso. É exatamente isso. Exatamente isso que aconteceu. E o interessante é o que você falou. Quando eu voltei e comecei, então eu falo, cara, isso aqui não é para mim, porque assim, você começa a encontrar algumas dificuldades dentro desse espaço, dentro desse novo mundo. E aí você fala assim, cara, não vai dar certo, o que eu estou fazendo, falta uma ferramenta, falta uma técnica, mas assim, aí você tem que parar e pensar e falar, mas isso não era o meu mundo, esse é o meu mundo novo, então
que eu tenho que fazer, o que eu tenho que aprender. E todo dia você aprende uma coisa nova e aí você acaba fazendo as coisas certinho. Aí aquilo que era difícil para você já não é mais. E aí você vai desenvolvendo e de repente você já está dentro desse ambiente, dessa atmosfera e você já está dominando e aí você vê que o negócio está evoluindo. E é muito interessante isso. E realmente, aí você dá o valor, né? Você vê assim, cara, isso aqui tem um potencial gigante, a cidade tem um potencial enorme de crescer, de evoluir e trazer mais riqueza, e, entendeu? Acho que isso aí tá mudando a cabeça também do pessoal. E eu acho que uma coisa interessante, muito do nosso público é público turista, é o público que gosta de conhecer, gosta de experimentar. Só que quando você vive muito tempo num lugar, você tá aqui vendo essas paisagens. Cara, vocês não têm ideia da paisagem que é isso aqui. A gente tá a 1.000 e quantos metros? 1.300 metros de altura. 1.300 metros de altura. Aqui é o ponto mais alto de Espírito Santo do Pinhal. A vista aqui é maravilhosa, até por isso deve ter vindo o nome, Mirantos. Mirantos. Né? Porque, cara, tem tudo a ver, combina muito o nome. Mas o que acontece? O cara que tá aqui, vivendo aqui todo dia, ele não percebe a paisagem, ele não percebe a beleza, ele não consegue entender isso. Só que quando você começa a viajar e conhecer outros lugares e tal, você começa a ver, cara, como é bonito o lugar onde eu tô. Né? Até mesmo o paladar para você aprender a tomar vinho, pra você aprender a tomar um bom café, vem de fora. Porque você toma alguma coisa, cara, uma porcaria, o pessoal tá elogiando isso, na minha terra tem coisa muito melhor. Com certeza. E aí você começa, poxa, mas peraí, a gente tem potencial, turismo rural, né? O pessoal, da onde veio esse turismo rural? Porque se você mora no rural, cara, você tanto faz, tem umas vacas aqui, tem um pasto ali, tem umas plantações ali. Cara, você tanto faz, você mora aqui. Agora, a pessoa que está em São Paulo, em outras cidades grandes, pro cara é diversão vir para cá. Então, quando você sai daqui, você vai passar um tempo com essas pessoas, você começa a pensar, poxa, mas o que eu tenho, eu vivo isso é o que eu tenho na minha casa. Por que não valorizar mais? Aí você começa a querer explorar o seu turismo rural, a capacidade de produção de outras coisas diferentes, né? Porque até então você fala assim, bom, a minha terra não dá para plantar café, não quero produzir café, não vou fazer nada. Não, dá para fazer outras coisas, como a ideia aí que você teve do vinho, indo para um lugar longe da onde você estava, para experimentar um vinho que foi produzido na sua terra. Na minha terra, exatamente. E aí... Foi essa é a questão. E isso que você falou também é bem interessante, porque a gente que é daqui já acha o lugar é bonito. E quando a gente vai para fora e tem amigo de fora, tem gente que não sabia o que era um pé de café, não sabia o que era um pé de uva, achava que o café era feito em laboratório. Então, e você falar para ele, você mostrar para ele uma árvore, você vê a felicidade da pessoa. A vivência, você quer trazer, você quer que ele viva isso, você quer que ele fale assim, cara, que delícia. Se você acha gostoso, sabe, eu quero trazer eles para cá para ver o quanto que é gostoso. Não só aqui, é lógico, na região, mas assim, quanto que Pinhal é gostoso, quanto que a nossa região é gostosa, o que a gente tem de melhor para oferecer. E é gostoso passar um final de semana aqui, passar uma semana aqui, curtir essa pausa, esse tempo, essa paz. A brisa, né? Porque aqui é aquele momento que você fica com você mesmo, né? Você tá à vontade com você porque é um momento seu, a natureza, você tá, todo mundo está sentindo. Você está sentindo o calor do sol, está sentindo o vento, né? O barulho. Então é um momento seu. E agora, puxando um gancho do que você falou, que o seu plano, né? Que o plano que o Jason tem aqui para o espaço, para Mirantos, não é só produzir vinho. Não é pegar um vinho, produzir, engarrafar e vender, vou ganhar dinheiro vendendo vinho. Não é isso. É algo muito além, que é a questão da experiência. Ninguém quer mais comprar vinho, porque você vai num supermercado, cara, tem uma prateleira com centenas de vinho. E tem vinho de 50, tem vinho de 30, tem vinho de 20, tem vinho de 150, tem vinho de 200, e beleza. Mas o que é a diferença entre cada um dos vinhos? A maior parte das pessoas não sabe a diferença entre os vinhos que estão lá na prateleira. Né? Você escuta falar esse aqui é caro, e eu já ouvi falar que é bom, esse aqui é caro, é campeão de vendas. Mas você não sabe a história de cada um. Agora aqui, né, conta um pouquinho do que é os seus planos para Mirantos, o que a pessoa pode vir, além de tomar o vinho, o que a pessoa vai poder fazer aqui. A ideia do Mirantos é que as pessoas possam viver a experiência do vinhedo, né? Então, assim, não é só provar o vinho, não é só degustar um bom vinho e ter um vinho. Não, ela poder abrir uma garrafa na família dela, na casa dela, ou com os amigos, ou presentear um amigo, um colega, falar assim, esse vinho foi eu que fiz. Esse vinho é meu. Mas como assim? Como assim é isso? Como assim? Você que fez? Eu fiz lá na Mirantos. Então essa é a ideia, que a pessoa ela possa vir aqui. Então assim, por exemplo, agora vai ser uma época de poda.
A gente só não consegue abrir agora porque a estrutura não está totalmente pronta, né? Então a gente está reformando. A gente vai mostrar imagens depois aqui, até enquanto a gente fala, mostrar um pouquinho das imagens do lugar, para o pessoal entender o que está acontecendo. A gente está fazendo um spoiler aqui do que vai virar isso aqui, né? Porque eu quero voltar para cá para filmar e mostrar para vocês imagens e entrevistar de novo com o negócio acontecendo. E tá fazendo um spoiler porque eu achei sensacional essa ideia, né? Eu falei, achei sensacional essa ideia. Eu falei, cara, a gente precisa mostrar aí para as pessoas já ficarem espertas, porque a hora que você fizer o convite, a pessoa tem que vir para cá. Então, é trazer para as pessoas a possibilidade delas mesmas fazer um manejo, exatamente. Então a ideia é assim, você vem aqui, faz o manejo, todo o manejo, né? Então a videira ela tem um ciclo, né? Então vamos pôr aí que são 6 meses. Por que 6 meses? Porque ela é dupla poda. Então a gente fala que é a poda de inverno, né? Então a gente poda no inverno, a colheita é de inverno, então a gente poda ela agora em agosto, ela vai dar o fruto, a gente tira o cacho, ela vai dar fruto de novo, então só em fevereiro a gente poda, faz a poda novamente, aí ela vem para a colheita de julho. Você vai podar ela em agosto, ela vai dar o primeiro fruto em meados de outubro, novembro, essa poda ela. E você não aproveita esse fruto. Não aproveita o fruto. Exatamente. Aí ela vai crescer, vai vir no ápice dela, e aí lá em janeiro para fevereiro a gente faz a poda dela novamente. Aí é a poda de produção que a gente chama. Aí sim você sim ela começa a vir com fruto, e aí o que a gente vai fazer? Vai fazer a colheita no inverno. Exatamente porque o inverno, porque os dias são ensolarados, as noites são frias, não tem chuva, ela tem uma concentração maior de açúcar e ela dá um vinho, né, mais encorpado, mais forte, entendeu? Essa é a ideia. Mas voltando pro projeto da Mirandos, que as pessoas venham aqui, possam manejar, então fazer todo o processo, fazer a dobra do braço, fazer a condução, fazer a poda, fazer o desfolhamento, fazer os aclaramentos, fazer desfolhamento, então acompanhar essa ideia, essa trajetória dela, né? E no final, no período de 1 ano, o vinho vai estar pronto. Então ela também participar todo esse processo, participar da colheita, e quando a gente fazer a vinificação, né, que a gente vai fazer com o nosso parceiro aqui da Terra Nossa, a gente também pode até fazer parte do processo de vinificação e o vinho vai estar pronto. Então essa pessoa pode falar que o vinho foi ela que fez e ela tem o rótulo dela, né? Levar para casa, você que tem 3 filhas lindas, maravilhosas. Então você imagina, você tem 3 vinhos, você comprou 3 videiras, a gente coloca a placa com os nomes das suas filhas, né? Qual que é a variedade. Teoricamente, cada videira aqui, a gente tem, aqui a pessoa não consegue ver direito no coisa, depois eu vou mostrar as imagens, mas vocês conseguem ver aqui que cada pezinho é uma videira. Exatamente. Aí cada videira vai ter a sua produção de uvas, e através dessas uvas que a gente vai fazer um vinho. Garrafa, um vinho. Você tem uma ideia de qual é a produção de cada videira? Quantas garrafas ela consegue produzir por ano? Cada videira? Tem a média? Então, a gente fala uma média de 1 garrafa por videira. 1 garrafa por videira. Uma garrafa por videira. Então aqui 2.400 videiras que você tem hoje plantadas, elas seriam em torno de capacidade de produção em torno disso. Então 2.400 garrafas ano. Exatamente. A produção do ano. Exatamente. Então olha que interessante. Você já tem a média aí do seu consumo, né? Do que você quer produzir, você pode vir comprar um número de videiras aí para você, e você não tem conhecimento, você não sabe, é como eu, leigo como eu, tomo vinho, mas não sei todo o processo que existe envolvido. Mas aí que tá, você vai ter uma aula aqui, então a gente vai te explicar o que é a videira, qual que é o ciclo dela, o que é o tratamento de inverno, o que é essa poda de inverno, e a gente vai te explicar tudo para você ter a consciência e trabalhar, né, no seu... E eu vou poder vir aqui e cuidar da minha videira. Exatamente. E se você não vir aqui, eu vou cuidar para você, eu vou te mandar, eu vou te atualizar. Então a gente também vai ter o site, vai ter as suas fotos lá. Se você vai entrar, você vai ter o seu login, vai ter sua senha. Então você vai acompanhar o processo da sua videira também. Essa é a ideia. Entendi. Puxa, sensacional. Fala a verdade. Quem não quer ter uma videira aí? Porque é muito burocrático, é muito complicado. Como é que você... Não é qualquer um que vai produzir, porque existe uma estrutura que você precisa ter, mão de obra e fora o conhecimento. E aqui não, você já está dentro do espaço com os profissionais, cuidando, e você pode utilizar aquilo, você pode vir, conhecer, acompanhar, é a sua videira, né? E assim, o que eu acho mais sensacional é que a localização aqui
cara, é sensacional. Então, assim, não o que eu penso é que o cara vem pra cá não somente por causa da videira, ele vai ter uma desculpa a mais pra ele vir ver a videira, mas ele vem pra curtir, pra realmente aproveitar o espaço, o ambiente, a paisagem, porque o pessoal tem uma casa de campo, tem uma casa na praia, né? E aí isso aqui vira um outro hobby, né? A produção do próprio vinho e acompanhar e entender sobre o processo, né? Na verdade, a Mirantos quer contar a sua história. A Mirantos quer contar a história da Mirantos, mas com a sua história. É a sua história que interessa. Você tá entendendo? O Kleber, o Jefferson, a Maria vieram aqui. Então no site vai ter a história deles. O vinho é deles, eles que fizeram. Então imagina, você tem as suas filhas, traz aqui desde pequena, já conhece o processo, tem o nome delas, tem o vinho delas, vai contar a história. Esse vinho foi eu que fiz, o vinho é meu, esse rótulo aqui eu que escolhi, são minhas filhas, a videira tem o nome, exatamente. Vira uma tradição em família, né? A própria vinha em família para você cuidar, cultivar, acompanhar, né? Ver isso. Acho que realmente a ideia é sensacional, além de você vender apenas o vinho, do cara simplesmente tomar o vinho, né? E como você vai ter o espaço aqui também, né? Que é parte da estrutura, vai ter espaço para o cara poder vir ficar aqui também. Sim, exatamente. Então a gente está construindo aqui uma pousada, a gente tem 4 leitos por enquanto, então vai ser um pouco mais exclusivo. A gente vai ter o wine bar também. Então acredito aí que entre outubro e novembro a gente vai estar inaugurando tudo. Lembrando que a gente está gravando isso aqui em agosto de 2021, então aí outubro, se você estiver assistindo esse vídeo para frente dessa data, vocês já estarão abertos, vou deixar os contatos deles todos aqui embaixo na descrição, já vai estar acesso. Então são 4 suítes e cara, vocês vão ver a ideia do projeto, porque é sensacional. Vocês forem ver o tamanho do espaço, tipo, tudo numa estrutura rústica, demais, muito bom gosto. Wine bar, estrutura para 4 suítes. 4 suítes. Inicialmente, então aí a gente vai ter alguns pontos, né? Na verdade que você tem uma vista 360 graus, mas a gente vai ter alguns pontos para você, tipo isso aqui onde a gente está, né? Esse pergolado que você também pode usar. Na verdade você vai poder usar todo o espaço, toda a estrutura. Então assim, como a gente tem um platô muito interessante aqui, então você escolhe onde você quer ir, você pode fazer seu piquenique, você pode sentar, tomar um vinho onde você quiser. A gente vai ter também 2 lareiras comunitárias lá, então se quiser tomar um vinho, aqui o espaço na frente do wine bar, na frente da onde vai ser a pousada, então a gente também vai ter um monte de ombrelone, para você curtir o espaço, a pausa, né? Ter uma música gostosa, ter uma companhia interessante, um ambiente tranquilo, gostoso, para você desfrutar, exatamente. E assim, eu falo muito sobre isso, que desse modelo de estilo de vida que eu adotei na minha vida, né? E eu foco muito na educação das minhas filhas, é isso, mais experiências, menos coisas. E aqui vocês vão perceber que o sabor do vinho muda conforme o ambiente onde você toma. É muito diferente você tomar o vinho em casa, você abrir o vinho na sua sala, só com os amigos lá, e você estar em um espaço onde você está vendo a videira que produziu o vinho que você está tomando, né? Você está experimentando aquilo que você está vivendo, né? Então acho que o principal atrativo vai ser esse, muito além de tomar apenas o vinho. E a conexão também, né? Fazer você conectar com a natureza, com o ambiente e viver esse momento, essa experiência na sua pausa que você merece, né? Um detalhe também que eu achei sensacional é a adega. Exatamente. A história da adega. Não, primeiro, antes, vamos voltar. Porque o pessoal tá vendo agora aqui as imagens ali da estrutura que está em construção, né, das suítes e do wine bar. O pessoal tá vendo agora aqui as imagens na tela. E agora eu vou mostrar as imagens da adega. Então primeiro, começa a contar o que era essa estrutura antes, né, que você tá modernizando,
Então vamos contar um pouco, né? Aqui sempre foi, na verdade, antigamente era uma plantação de batata. E aí meu sogro comprou essa área aqui e aí ele teve café, mas depois da batata ele não teve mais nada nessa parte aqui. Aí foi só pasto, ele tinha criação de gado, tirava leite, fazia iogurte. E aonde é hoje, onde está sendo essa reforma do wine bar e da pousada, das suítes, era a cocheira onde ele tirava os leites. Era o curral, onde fazia a ordenha das vacas para pegar o leite e a gente produzia os iogurtes. Exato. E ali tem o sistema que a gente captava todo o chorume, né, do gado, o esterco do gado, e ele ia para um silo, né, e que fazia o tratamento e depois disso ele servia como um adubo para o pasto. O que aconteceu? Quando a gente começou o projeto, então a gente fez, né, o tratamento do solo e quando a gente começou a montagem das espaldeiras, os meninos que estavam montando a espaldeira falaram: Gê, será que você não... Tinha uma retroescavadeira aqui que ela estava trabalhando na construção. Ele falou: será que você não pede para a máquina levar para a gente as madeiras no meio ali, né, para a gente montar, que as madeiras são pesadas, né, são madeiras de 3 metros, 2,5 metros, tem uma bitola mais grossa. Ele falou: com certeza. Aí ele pegou a máquina, né, o maquinista pegou a máquina e estava transportando e de repente ela caiu dentro de um buraco de costas. Foi a sorte não, foi Deus, né, então ela estava com a cavadeira aberta, e aí ela ficou presa com a escavadeira. Não caiu, e ela porque não caiu porque a escavadeira estava aberta. E aí que a gente foi ver que tinha um buracão lá de 5 metros de profundidade por 4 de largo, 4,5 de diâmetro. Eu falei: nossa, que buracão que é esse aqui? O que era? Era o silo onde fazia a captação desse chorume e do esterco, e que hoje a gente vai transformar ele numa adega. Então ela vai ser uma adega caracol. 4 por 5 de 4,5 por 5 de profundidade. Então vai ser ali que os vinhos do pessoal que tiver aqui, né, que tiver essa experiência, vai estar ali. Então ele também vai poder usar essa adega, vai poder deixar o vinho dele quando vir tomar no wine bar aqui, ou vir fazer a visita, ele vai poder entrar, vai poder mostrar para os amigos dele, para a família dele, a adega, que vai ser um lugar super interessante também. A gente não pode contar um pouquinho dos detalhes como que ela vai ser, mas vai ser um negócio bem interessante, vai ser bem legal. Não, só a história já é sensacional, do espaço, né, que você saber a história da onde você vai estar dormindo, né? Então você vai estar lá na sua suíte e, cara, existe uma história por trás daquele espaço, onde você vai guardar as garrafas, existe uma história por trás daquilo, e ele está reaproveitando uma estrutura que já tinha, né, que já está num formato rústico, que hoje em dia as pessoas constroem a casa do modelo do zero. No modelo rústico, aqui não, que você fala assim, a casa está construída, você reformou, estruturou para ficar aquilo. Então tem uma história, né, total de inspiração para o cara realmente degustar o vinho, aproveitar do espaço. Meu, eu achei sensacional a ideia, porque eu falo, a gente bateu de encontro no propósito, porque eu falo, a minha vida também é escutar histórias e contar histórias. E aí ele falou, pô, a Mirantos quer contar a sua história. Eu falei, puxa, eu achei sensacional, né? Porque o valor das coisas está na construção destas coisas, né? E as pessoas estão cansadas de comprar apenas produtos. A gente quer ter experiências. Eu acho que tem tudo para dar certo e espero voltar em breve aí para conhecer o espaço pronto, como vai estar. E vivenciar essa experiência, né? As suas videiras já estão ali separadinhas. Cara, vai ser demais. 2 semanas a gente vai estar aí já fazendo a experiência. E assim, por exemplo, o que grava pra mim, as minhas filhas as gêmeas têm 1 e 5, 1 ano e 5, a mais velha tem 3 anos, né? Então elas poderiam acompanhar isso ao longo de anos, né? Daqui 5, 6, 7 anos, olhar e falar, como marca, né? Tanto o nosso contato quanto o contato delas com a natureza, com tudo isso aqui. Eu acho que vai ser realmente para qualquer família, né, poder começar a construção ali de valores para os seus filhos. Não, e a evolução também, né? Porque da mesma forma que a gente vai evoluindo, os seus filhos vão crescendo, evoluindo, o vinho seu, que você vai manejar, que você vai presentear, né, com os rótulos da sua filha, né, das suas 3 filhas, também vão evoluir.
né? Isso que é interessante. Pessoal, então acompanhem imagens aí. Jason, cara, eu agradeço demais. Imagina, eu que a agradeço. sua recepção aqui, cara, pessoa sensacional, excelente. É o tipo de pessoa que você tem que tomar cuidado para você conversar, porque senão você vai perder o seu dia aqui conversando e batendo papo. Pessoal, imagina quando eu tiver com uma taça de vinho na mão, então. Aí vai ser mais perigoso. Pessoal, obrigado pela audiência. Dá joinha, curte, compartilha esse vídeo aí, que tem muita gente querendo escutar essa história. Vem conhecer o espaço aqui em Mirantos, entre em contato, os dados deles vão estar todos aqui aparecendo na tela, aqui embaixo na descrição de vocês. Curta um pouquinho aí das imagens do local, beleza? Um grande abraço, tchau, tchau. Um abraço, tchau, tchau.